Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus por este momento especial que nós temos de compartilharmos um pouquinho a palavra do Senhor com os meus amados. Eu estou lendo o capítulo 19 do livro de Josué. São as últimas tribos que recebiam a herança que Deus ordenara a Josué entregar. Até então, um povo acostumado à servidão no Egito, 40 anos de peregrinação em meio ao deserto, vivendo milagres, sim, dentre eles que saíram, só Josué e Calebe chegaram à terra prometida. Então, uma família nascida no meio do deserto, em meio àquela condição absolutamente difícil, desfavorável, mas que viveu milagres ali. E que agora tinha a oportunidade de, após todo este tempo, dar início a uma nova vida, a uma nova fase. E esta oportunidade que eles tinham era também uma promessa que o Senhor fizera ao patriarca Abraão. Abraão, pai de Isaque, pai de Jacó, que o Senhor fez com eles uma aliança, iniciando em Abraão, e que disse a Abraão que ele seria pai de uma grande multidão de nações e que o Senhor iria abençoar de maneira extraordinária este povo. Agora nós estamos diante do momento em que esta mensagem de Deus dava o início ao cumprimento. Deus permanece fiel. Uma das primeiras lições que já podemos tirar, Deus permanece fiel de maneira incondicional, independente do tempo. Centenas de anos tinham se passado, mas a fidelidade de Deus seguiu esta nação, este povo, e agora era a hora deles darem início a uma nova fase. Somos imediatistas, queremos que o Senhor fale de manhã e cumpra à tarde, Ele também tem o poder para tal, mas o tempo kairós de Deus sempre será o melhor. Sempre, Deus não chega atrasado, Ele sempre vai chegar na hora certa, sempre tem propósitos para nós, em meio a possíveis demoras que nós achamos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu li agora a parte do capítulo 19, que vai do verso 24 ao verso 31. Quando Josué, ele, na partilha, chamava a tribo de Azer, os filhos de Azer, e entregava a eles a parte da terra que eles poderiam dar início à sua família, à sua nova vida. Eu vou ler para nós ganharmos tempo o versículo 24 e o versículo 31. Lá do capítulo 19 de Josué. Não vou ler os outros, são os nomes das cidades e das aldeias que eles recebem, alguns nomes até difíceis de pronunciar, meio que esquisitos na nossa cultura aqui no nosso país, no Brasil, mas importantes também, mas para ganharmos tempo. 24. E saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. E o 31, esta é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Eu gosto muito de dar uma olhada na história de Israel, na sua formação, no seu princípio, no seu início. Todos nós temos a nossa própria história de vida, e é ela que nos forja, inclusive, uma melhora no caráter cristão, na comunhão com Deus. Azer, o oitavo filho de Jacó, esse filho de Zilpa, a serva de Leia, uma das esposas de Jacó. Jacó, um homem com uma história extraordinária, mas de alguns enganos, e que, inclusive,
ele sofreu as consequências destes enganos, sendo também enganado. Casou-se com Leia e Raquel, enganado pelo sogro Labão, quando trabalhou 7 anos por Raquel, por ter se apaixonado por ele, mas como Leia era mais velha, o seu sogro enganou e disse que ele precisaria trabalhar mais 7 anos por Raquel, e foi o que ele fez. Leia, mãe de 4 filhos, Raquel, o amor da vida de Jacó, até então estéril. No momento de desespero, as nossas ações, elas precisam ser ponderadas, e bem ponderadas, porque todas as nossas ações, elas sofrerão reações. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. E as consequências das nossas plantações, elas também devem ser analisadas quando vamos tomar uma determinada atitude, porque depois nós vamos precisar aprender a conviver com essas possíveis consequências. Raquel estava amargurada, triste, desesperada, inclusive, por não conseguir aceitar aquela condição de esterilidade. Era momentâneo. Sim, o Senhor, na hora certa, abriria a madre de Raquel, como o fez, dando a elas José e Benjamim. Apesar de Benjamim ter nascido e a mesma morrido, mas ela teve um tempo de conhecer a maternidade através de José. Deus daria a ela vitória. Raquel se desespera e ela chama a sua serva Bila e diz assim: olha, dê filhos a Jacó, que isto vai me fortalecer. Aqueles filhos, então, seriam filhos que, inclusive emocionalmente, ela poderia achar que eles supririam aquela marca, aquela dificuldade de convivência com aquela situação. Leia já tinha 4. E quando ela vê que Bila gera 2 filhos e ela não conseguia mais gerar, porque momentaneamente Deus fechara a madre de Leia, ela também usa-se deste mesmo recurso. Uma demonstração de concorrência, egoísmo e agora até de vingança, porque ela não conseguia ter o amor de Jacó como queria, e Raquel tinha, mas ela gerava, então entrou ali uma competição, uma situação bem difícil. Eu imagino o dia a dia daquele lar. O dia a dia daquela família não deveria ser uma situação muito fácil de ser superada. Mas vamos lá. Zilpa, a serva, obedecendo às ordens da sua patroa Leia, gera 2 filhos. E o segundo é Azer. Nasce este menino em meio a esta situação difícil. Imagine o conflito nesta família. Cresce esse menino e agora nós estamos diante de um momento em que este também receberia a sua herança. Jacó, antes de morrer, já bem velho, adiantado em idade, ele chamou todos os seus filhos. E os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, e ele impetrou uma bênção, inclusive de forma profética. Quando ele chamou Azer, nós vamos a Gênesis 49, versículo 20, Gênesis 49, que é o capítulo em que Jacó abençoou seus filhos. No versículo 20, um único versículo, se compararmos a Judá, até mesmo a Simeão e Levi, Judá, se compararmos a Issacar, Dan, José, eles tiveram uma bênção mais detalhada, diríamos assim, e que na quantidade de versículos pode-se ver a importância que Jacó dá a enfatizar isso. Mas Azer também não foi esquecido. E no versículo 20 ele diz assim: de Azer, o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Uma bênção
de abundância, de prosperidade. Aí, quando Moisés também, antes de morrer, vendo ele a terra prometida, não podendo entrar, porque não teve paciência com os peregrinos e fez o que Deus disse que ele não deveria fazer, no versículo 24 e 25 de Deuteronômio 33, ele diz assim: E de Azer disse: Bendito seja Azer com seus filhos, agradece a seus irmãos e banha em azeite o seu pé. O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias. Extraordinário, né? Uma bênção extraordinária. Agora, quando nós vamos à origem, como nós estávamos comentando aqui, a origem de Azer, um menino que nasce, filho de uma serva, que tem outros irmãos, filhos de outra serva somente por parte de pai, uma tia traumatizada, outros irmãos, filhos do mesmo pai, filhos do pai e da mãe, verdadeiros ali dentro daquele lar. Imagine estas crianças crescendo em meio a esta situação de conflito. Depois, peregrinos. Azer, ele deixou algumas marcas que no momento em que José foi traído por seus irmãos, foi um dos que participou de forma bem intensa desta situação. Depois, ele deixou outra marca a desejar, que quando Débora convoca guerreiros junto com Baraque para guerrearem a favor de Israel, ele não forneceu estes guerreiros sendo uma família abençoada. Então, algumas marcas assim são bem interessantes na vida desta tribo, deste rapaz aqui. Nós levamos dentro de nós referências que aprendemos desde criança. Aquilo é guardado dentro de nós. E nós precisamos de sabedoria, graça do céu, seguranças, convicções que o Senhor é conosco, para não permitirmos que estas dificuldades que passamos tornem-se em traumas, mudem a nossa forma de agir, deturpem o nosso caráter e façam das nossas atitudes comprometedoras. Nós podemos nos tornar vingativos, maus, internamente falando, porque não conseguimos conviver com algumas situações que não são boas na nossa história. A Bíblia nos diz que todas as coisas juntas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus tem o controle de todas as coisas. Agora era uma hora deles viverem com intensidade a bênção de Deus. De não lembrarem-se dos dias passados. Deixarem para trás os dias passados e darem início, motivados a uma nova oportunidade ou a uma oportunidade ímpar, extraordinária, que Deus dava a eles. E a história de vida estava prestes a mudar. Eles seriam também inseridos como uma tribo que herdou herança importantes e que começariam a desfrutar daquela bênção de Deus. A bênção que eles tinham era de abundância de pão, de oliveiras ou azeite abundante também, e não poderiam deixar que isto fosse descaracterizado por ações e atitudes dos traumas possíveis carregados dos dias passados. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e, por conhecermos parte da história, situações adversas vividas por elas,
nós não conseguimos acreditar numa possibilidade de vitória. Até se não tomarmos cuidado, nós vamos dizer, não vai chegar a lugar algum. Parece que amaldiçoamos, diríamos assim, com um termo que eu não gosto de usar, amaldiçoamos ou sentenciamos, ou as circunstâncias adversas destas pessoas, destas famílias, destas igrejas, empresas, elas nos levam somente a pensar deste jeito. Mas Deus, ele tem um tempo para tudo. E como eu disse no início, o tempo dele sempre foi, sempre será o melhor. Agora era a hora de fazer, partir para o novo, deixar para trás o que passou e partir para o novo. E considerar-se também parte integrante da promessa que o Senhor fizera ao seu bisavô Abraão. Ele também era importante. Tempos existem de Deus para nós que nós precisamos fazer uma autoanálise das nossas ações, atitudes e mudarmos as mesmas. Aproveitarmos a oportunidade. Tempos que Deus permite a nós olharmos para pessoas, para situações em volta de nós e enxergarmos a fidelidade do Senhor. Que Deus em Jesus Cristo nos ajude a não vivermos com traumas, complexos de inferioridade, que podem causar dentro de nós iras, revoltas, deformar a nossa fé cristã e partirmos para situações que Deus pode inclusive reprovar, mas que desfrutemos da bênção de Deus por completo, que aproveitemos as oportunidades do Senhor, que não deixemos que palavras, ações, palavras ouvidas, ações vistas por nós, às vezes até de forma discreta, intrínsecas, que querem dizer a nós algumas coisas que não são boas, mas de uma forma sublimar, que Deus nos ajude a não permitirmos que isso faça parte de nós. Hoje é um dia de uma nova oportunidade, como todos os dias. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, verso 24. Várias vezes eu ouvi, logo de manhã, minha mãe dizer este versículo para nós. Que Deus nos ajude a vivermos com intensidade a herança recebida de Deus, a olharmos a bênção do Senhor e a vivermos com intensidade a expectativa da maior herança que Jesus conquistou por nós através do sangue na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que a sua família seja abençoada. Que você desfrute da bênção do Senhor intensamente. Muito obrigado por esta oportunidade. Deus abençoe ao pastor Silas por este privilégio e que nós sejamos mais do que vitoriosos em nome de Jesus, como nos diz o apóstolo Paulo. Um forte abraço a todos vocês em nome de Jesus. Amém, meus queridos.